existe hoje, isso eu aprendi com você antes mesmo de iniciar, né? Olhando aí para o aprofundamento do que seria a disciplina farmacêutica, a gente conversava sobre a divisão, né, do que seria o aspecto da farmácia olhando para a logística e o aspecto da farmácia olhando para o aspecto talvez mais clínico, se essa for a palavra, né, e se não for, é isso mesmo, né, acertei, enfim. Eu queria que você explicasse essa diferença, levando em consideração que às vezes até dentro do próprio ambiente farmacêutico, por nem todos serem farmacêuticos, né, não entenderem de fato essa separação. E aí muitas vezes exigir de todos que todos tenham essa percepção aprofundada, o que acaba em algum momento, né, caindo naquilo que você falou, né, que são os processos. E esses processos acabam gerando transparência nas tarefas e transparência nas tarefas, também a observação tanto do aspecto logístico quanto do aspecto clínico. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, né, olhando aí pela ótica mesmo da ação profissional, para que a turma que nos assiste também entendesse, né, se olha, existe esse campo que vai tratar disso, ele se aprofunda nessas questões, isso é extremamente importante, né, que a gente não entenda apenas que só existe esse outro lado aqui, que é um pilar que talvez a população entenda com maior facilidade que é para isso que o farmacêutico serve, mas ele tem um outro olhar, que é um olhar mais holístico, que pensa também sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lógica. Sim, sim. Então, na farmácia, falando mais assim, voltada para a área comercial, a farmácia comercial. Certo. Então, ela pode ser dividida na parte logística e na parte clínica. Tá. Então, a maioria, né, ela foca ali na parte logística, que seria de você saber a quantidade de medicamento que vai precisar comprar para aquela farmácia para atender, né, a demanda daquela população. Selecionar quais são os medicamentos, né, a classificação daqueles medicamentos. Sim. Então, basicamente, é a compra daquela mercadoria, né? Sim. Então, o farmacêutico ele vai gerir aquela compra e aquela entrega para o paciente, né? E a parte clínica, que aí já é voltada, né, para o cuidado. Sim. Então, fazer o fornecimento daquele medicamento, mas com a orientação, né, com o cuidado, para saber, explicando ao paciente a forma do uso desse medicamento, verificando se existe alguma dúvida, esclarecendo os possíveis efeitos colaterais. Sim. E isso, assim, em relação ao serviço mais simples. Perfeito. Bem como também um acompanhamento desse paciente até, de fato, ele resolver alguns problemas dele. Sim. Então, tem paciente que pode ser acompanhado em 1 ano, 2 anos, ou até mesmo, né, a vida toda, dependendo do caso do paciente. Então, na farmácia, né, a gente precisa ter esses perfis de profissional. Então, claro que vai ter aquele profissional farmacêutico que vai estar voltado mais para a venda. Certo. E é ótimo, porque a gente precisa também, sim, né? Então, um está relacionado ao outro. Né? E o perfil voltado para o cuidado. Perfeito. Né? Que vai estar realmente voltado com o foco no paciente. Sim, sim. Então, essas duas áreas, elas têm que estar atreladas, né? Para que conquiste os resultados que seja, de fato, a melhoria da saúde da população. Perfeito, perfeito. E aí, para não esquecer, né? Obviamente eu fiz aqui algumas outras anotações a respeito de perguntas que eu entendo que seriam interessantes para a gente. Eu olhei aqui a lógica da estratégia, a gente falou sobre gestão, e aí eu coloquei alguma coisa assim, com uma dúvida, né? Quais seriam essas estratégias que a farmácia, ela de alguma maneira, ela pode adotar, né, para desenvolver serviços e programas que estão intimamente ligados apenas à dispensação. Você falou sobre essa ação, que é uma ação direta, é uma ação percebida pela população, talvez aquela que a gente mais consiga enxergar a olho nu quando entra, mas quais seriam as estratégias que a gente poderia adotar para ir além da dispensação, né? Eu vi que você falou um pouco disso no início, eu queria que talvez de alguma maneira a gente pudesse aprofundar isso para que a turma tivesse esse esclarecimento. Essa é a segunda pergunta, mais especificamente. Tá. Então, o passo inicial, né, antes da implantação de qualquer serviço, de qualquer programa, é conhecer o mercado, conhecer a população que eu atendo. Sim. Então, quais são os principais problemas de saúde que os meus pacientes vão em busca, né, de resolver, de comprar um medicamento na farmácia? Certo. Então, fazer esse levantamento de quais são os medicamentos mais vendidos, por exemplo, certo, é uma estratégia, né? Tá. Então, poxa, digamos que na minha farmácia sai bastante medicamento antihipertensivo.
poxa, eu já tenho um nicho bom ali para trabalhar, né? Certo. Então, tenho uma população muito grande de hipertensos. O que é que eu posso fazer para poder melhorar a saúde dessa população? Então, um exemplo de estratégia é criar um dia na semana para poder fazer a verificação da pressão arterial daquela população, né? Perfeito. E, a partir daí, eu consigo detectar possíveis pacientes para o serviço. Então, fui lá, detectei um paciente que está com a pressão alterada, que ele nem sabia que ele tinha esse problema, né? Sim. Não é diagnosticado com hipertensão. E aí eu posso, né, pedir para ele vir à farmácia, agendar uma consulta. E a partir daí, se for um paciente que ele não tem um diagnóstico, eu posso estar encaminhando para um médico para ele verificar, né? Ou se é um paciente que já sabe esse diagnóstico há muito tempo, eu fazer um acompanhamento com ele. Sim. Né? Então, se eu posso fornecer um serviço complexo de acompanhamento para melhorar essa pressão dele, ótimo. Sim. Mas se não, né, eu posso fornecer ali orientações mais básicas, que a gente fala assim que é a dispensação. Sim. A maioria das pessoas acha que é só a entrega do medicamento, né? Não, mas é um ato privativo do farmacêutico, que ele vai fornecer o medicamento, mas também com a orientação adequada às necessidades do paciente. Certo. Então, se for um serviço simples, mais bem estruturado, então eu vou conseguir benefícios para aquele paciente, né? Perfeito. O que a gente acha que é simples pode ser muito importante para aquele paciente. Então, uma simples orientação, sei lá, de um instrumento de uso para tratar asma. Certo. É complexo. Sim. O paciente talvez não esteja utilizando de forma adequada, né? Sim. Então, apenas aquela orientação, eu já consigo resolver bastante problema daquele paciente, né? Muito bom. E aí, além né, também do farmacêutico estar realizando esse serviço, eu também posso vincular os outros colaboradores, né, assim dizendo, da farmácia. Então, de que forma eles podem atuar numa farmácia? Certo. Então, eu já trabalhei também em uma farmácia que a gente conseguiu montar um processo tão legal, tão assim bem construído, que os próprios atendentes eles conseguiam detectar os pacientes que precisavam do serviço. Perfeito. E assim, eram 5 perguntinhas básicas que eles conseguiam detectar. Perfeito. E aí passava, verifiquei que esse paciente, né, tá precisando de ajuda. Então, ele encaminhava para um serviço mais simples, certo, que era a dispensação com o farmacêutico. E aí, o farmacêutico verificava. Poxa, consigo resolver aqui? Exato. Consigo. Mas se não consigo, já agendava para um serviço mais complexo. Perfeito, perfeito. E aí, nessa farmácia, tanto os dias de aferição de pressão, de glicemia, eram bastante cheios. E a agenda do farmacêutico era muito cheia.